seguinte, a gente tá lá na UTI, a gente tá com um paciente muito grave, você tá ali desde o início do seu plantão, só mais focado naquele paciente, mas tem lá no box 10, tem um pós-operatório lá. Vai falar que é da neurocirurgia, não. Neurocirurgia. Poxa, não. Não, na neurocirurgia, sei lá. O paciente, você passou ali na passagem de plantão, Entendi. Você viu que o paciente estava conversando, você deu um joinha lá pra ele, falou que você ia voltar. E aí você não voltou ainda, mas aí o médico assistente dele chegou querendo saber um monte de coisa. Você ainda não conseguiu nem ir lá. Boa, e aí, como é que eu converso com esse cara? E como é que eu faço esse conflito aí que às vezes acontece entre as decisões que o médico assistente quer tomar e o intensivista quer? Tá, primeiro, quando você não sabe, você vai dizer que não sabe. Se você não acessou o paciente, você vai dizer que não acessou o paciente. Na verdade, isso é um plantão. Isso. Não é, talvez ele não seja a maior prioridade ali. Talvez seja a maior prioridade do médico assistente, que ele veio só para ver esse doente. Exato. Mas no seu plantão, tem outras prioridades que estão acontecendo. Cara, então você tem que ser muito sincero em relação a isso. Isso é um erro que a turma comete, cara. E a gente, como rotina, coordenador, enfim, muitas vezes chefe de serviço, o assistente te liga bravo. Não é porque você não falou pra ele assim, não, olha, eu não vi ainda que eu tava vendo outro paciente, eu vou ver. E assim que eu ver, eu te ligo se você não estiver aqui, ou se você puder me passar o que você está incomodado, o que você quer que seja visto, eu vou ver e depois discuto e tal. Ou até mesmo, não, cara, dá uma ligada pro Gabriel, porque eu ainda não consegui ver que eu tô na intercorrência aqui. Falta isso. Aí sabe o que o cara faz, o plantonista? Que a gente faz como plantonista, a gente vai e tenta... o que você pegou do plantão, que você não tá focado, como você mesmo montou a cena, você não tá focado. Às vezes deturbado, não tá muito limpo ainda. Aí é pregado, e com razão, né? O cara tá preocupado com o doente dele, que é seu também. Meu paciente não é dele, mas é de vocês dois, só que ele conhece mais o paciente do que você. Se você não tivesse a sinceridade, é muito legal isso que você falou, Rafael. É isso, tem que e as pessoas às vezes tá assim, tá bem. Cara, você nem teve tempo de realmente confirmar que ele tá bem. Às vezes não tá tão bem assim, né? Então, e às vezes o tá bem, era uma outra pergunta. Como é que tá? Tá bem. E a creatinina caiu ou baixou? Caramba, cara, o cara não passou, o Rodolfo não passou a creatinina, entendeu? E aí, agora, não, olha, eu não vi ele ainda, eu vou ver. Me passaram no plantão que ele passou bem o dia, que não teve nenhuma intercorrência, que os exames estavam ok, mas eu, Juliana, Gabriel, ainda não vi. Vou acabar de ver aqui, eu vejo. Se você tiver alguma coisa que querem que eu faça ou então chama o médico assim, vamos ver junto. Vamos ver junto. E aquela história da passagem do plantão. Até mais rico. Às vezes ele tem uma informação que vai agregar para você na hora de você entender aquele paciente. Acho que é isso, ser sincero. Exatamente. E aí, Ju, sobre a relação... bem, acho que foi suficiente. Mas tem a segunda parte da pergunta. Tem a segunda parte, quando as opiniões divergem. Cara, Ju, eu acho que isso é uma coisa que acontece todo dia no UTI. Quem quiser trabalhar no UTI, quem quiser trabalhar, quem quiser fazer terapia intensiva, não tem como, tá? Não tem como fugir desse conflito, não sei se é bem um conflito a palavra, dessa divergência que às vezes acontece. Porque são vários fatores, né, Rafa? Primeiro que o cara tem essa sensação de pertencimento muitas vezes. O médico, assistente, vamos dizer assim, fora da UTI, o médico não da UTI, ele tem a sensação de pertencimento do doente. Então ele tem pra ele que, olha, esse paciente é meu. Eu nem gosto muito dessa frase, pra ser sincero. Mas ele tem a sensação de pertencimento. É até nobre, assim, não, poxa, eu acompanho, eu conheço. E ele muitas vezes realmente está muito envolvido, e graças a Deus, isso é legal. Então, a primeira parte dessa resposta, talvez um pouco mais dura e polêmica na minha posição, o paciente, esse médico assistente, ele acompanha o paciente. Ele está vendo o paciente de fato. Ele sabe, ele vem todo dia, ele troca ideia com a família. Cara, se ele faz isso, Ju, a divergência quase sempre vai ser resolvida por eu ceder. Dentro de uma margem de segurança. Sim. Por que eu tô te falando isso? Porque, poxa, esse cara tá envolvido. Esse cara acompanha o doente. Esse cara tá preocupado o tempo inteiro, ele sabe. É claro, se ele fala... A não ser que ele seja louco. Exato. Cara, vai vir coisa que é interessante, porque ele tá vivendo. E quando não for, e você falar com ele com propriedade, né, com técnica, ele vai entender. Então, porque numa divergência, a gente tem que achar, ou alguém cede, ou a gente acha um caminho novo. Você concorda? Porque a pessoa fala, o caminho do meio é um caminho novo.
Porque ou eu vou ceder, eu tô de um lado com uma opinião forte, ele tá do lado querendo fazer outra coisa contrária àquilo. Então, ou um dos dois vai ceder, e geralmente ninguém fica muito feliz com isso, ou a gente acha um caminho do meio, mas sempre com o paciente no foco. Dependendo, você não vai achar o caminho do meio e alguém tem que ceder. E aí você dentro de uma margem de segurança, e se o cara o cara que eu digo, o médico, é uma pessoa que está lá responsável em cima do paciente, opa, tá tudo certo para mim, entende? Dentro de um núcleo, de uma margem de segurança. Porque aí isso é minha responsabilidade. Eu gosto de pensar como intensivista, até como rotina e até como preceptor, que eu não acredito muito que a minha função seja dar todos os caminhos. Eu acredito que a minha função como intensivista, como preceptor, é dar a margem de segurança. Então eu olho para o caminho que ele quer e eu falo, bem, esse caminho é um caminho seguro, não vai ter problema. Esse antibiótico que ele quer fazer por um dia a mais não vai agregar uma coisa ruim para o paciente, né? Vai agregar um desfecho ruim para o paciente. Então, se o caminho está controlado, o limite está controlado, não tem nada de errado num caminho. Você está seguro, faz sentido preservar a relação com o médico assistente. Ganha todo mundo, cara. Exato, todo mundo. exato. Não é... Mas assim, voltando no plantão, e às vezes o médico assistente vem para o plantonista e É quer verdade. construir um tratamento que está muito fora do planejamento terapêutico daquele paciente, isso é realmente complexo. E aí, eu como plantonista, às vezes que isso acontece, eu estou de plantão, às vezes eu não sou rotina, eu tento sempre envolver o rotina, envolver quem é responsável, para que a gente chegue numa definição. Porque senão, nós vamos fazer um tratamento por caminhos, né? Você vai quebrar esse caminho, e aí eu acho que às vezes existe risco de perda para o paciente, né? Eu acho que é por aí. Lembrando sempre que nunca é, assim, para poder falar uma coisa que a gente não pode deixar de falar, que nunca é sobre você ou o médico assistente, é sempre sobre o paciente. Nunca pode ser. Sim. Entende? Quem está ali, toda essa discussão, toda essa divergência, que seja, a gente está falando de divergência, ela é para a gente atender melhor o paciente. Então, se as duas partes estão envolvidas nesse sentido, pronto, eu acho que isso não... Por isso que assim, o ego tem que estar bem tranquilo, a gente às vezes acha que não, comigo, na minha UTI, é do meu jeito. Calma, Exato, não é por aí, porque às vezes quem vai perder é o paciente. Exato. Eu acho que o ego é uma coisa, eu acredito que o ego é uma coisa muito perigosa e que é muito comum no meio médico. Geralmente, médicos, de uma maneira geral, têm um ego grande. Médicos mais antigos, um ego ainda maior. E algumas especialidades, um ego ainda maior. Não vou nem entrar aqui no mérito de falar, enfim. Mas tem um jeito, que é um antídoto pro ego para mim. Um antídoto pro ego. E, inclusive para mim, eu faço isso para mim. O antídoto pro ego médico é justamente você olhar o tempo inteiro pro paciente como centro. Não é fácil, mas toda hora que eu começo a achar que a discussão é entre eu e o Rafael e não é sobre o paciente, opa, alguma coisa tá errada.